Salve, salve, rapaziada! Hoje a gente começa uma série de episódios sobre um tema que todo mundo conhece, muita gente consome e quase ninguém gosta de discutir de verdade sobre isso, né? Essa semana, na verdade essas semanas, a gente vai falar sobre conteúdo adulto. E antes de você atirar a sua pedrinha de falsa moral em mim, eu peço para que você me escute primeiro, tá? A internet, ela se transformou num lugar que muda completamente a forma como a gente lida com o sexo, com o desejo, com a intimidade, com a exposição. Nunca foi tão fácil acessar e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil conversar sobre esse tipo de assunto sem hipocrisia ou sem qualquer tipo de julgamento. Quando a gente fala de quem cria conteúdo adulto, o debate geralmente ele escorrega para os extremos, né? Ou a gente romantiza demais, como se fosse uma libertação absoluta, ou a gente reduz tudo a um discurso moralista que ignora completamente os contextos, as escolhas, os limites e, por que não dizer, a humanidade das pessoas, né? Nesses episódios, a gente vai tentar entender o que significa escolher esse caminho, quais são os desafios e quais são os dilemas éticos, as contradições e também as potências de viver da própria imagem e da própria sexualidade. A conversa de hoje é um convite para a gente sair um pouquinho desse raso e para a gente falar de trabalho, de moralidade, de poder, de limites, sem fingir uma neutralidade, né? E também sem tentar cair nas caricaturas que a gente vê por aí. Então, para trocar essa ideia com a gente hoje, eu trouxe a Ciganinha. Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Prazer, meu povo, prazer, Koala. Eu sou a Ciganinha, criadora de conteúdo há 2 anos e eu espero agregar bastante hoje aqui no nosso papo, tá bom? Com certeza, vai ser massa demais, tenho certeza disso. Obrigada pelo convite, estou lisonjeada. Nada, e só pra gente contextualizar o público, é a terceira vez que a gente tá tentando gravar, né? A gente tentou 2 no mesmo dia e agora a terceira vez. Sempre a gente tava tendo algum tipo de problema técnico, mas agora finalmente vai rolar esse papo. Agora vai, soltar o meu anjo. Então, pra gente começar, eu queria entender de ti em que momento da tua vida surgiu essa ideia de trabalhar com conteúdo adulto, né? Quais foram os principais fatores que pesaram na hora de tu tomar essa decisão? Os principais fatores que pesaram na minha decisão de virar criadora de conteúdo foi que eu era bancária e eu não era nem um pouco feliz com a minha rotina de trabalho no banco. Era completamente exaustivo, eu acabei tendo um burnout e nesse período de antes do burnout até o burnout, eu já estava planejando mudar de nicho, né, profissional. E me veio os conteúdos. Inclusive, desde o primeiro dia que eu pisei no banco, até o dia que eu saí, meus colegas, os clientes enxeridos, todo mundo dizia: por que você está aqui no banco, minha filha? Vá vender aquelas fotos que nem aquele povo faz e não sei o quê. De tanto eu escutar, eu botei pra frente. E basicamente foi isso. Entendi. Então, de certa forma, tu capitalizou um burnout, né? Recebeu aí um... Capitalizei o burnout. Tudo aqui, ó. Dinheiro, money na minha conta. Quero. Massa demais. E assim, só pra gente entender, quando tu resolveu realmente sair do banco, né? Como que tu lidou com isso? E eu digo lidar na parte mais pessoal mesmo. Como que tu abriu, assim, a consciência de, tipo, não, agora eu vou trabalhar com a minha imagem, a qualquer momento, sei lá, um vizinho pode ver, a minha mãe vai ficar sabendo, a minha tia vai ficar sabendo, algum familiar meu pode ver isso, em algum momento isso pesou na tua decisão? Tu mesmo entrou em algum tipo de dilema pra começar a trabalhar com isso? O dilema que eu entrei tava só na minha cabeça, porque antes de eu perguntar para meus familiares e pro pessoal enfim, as pessoas que eu me importava, né? Eu achava que todo mundo ia criticar e, meu Deus, ser um Deus nos acuda. E eu só coloquei na minha cabeça que eu ia começar a criar os conteúdos e me jogar de verdade nesse mundo quando eu saísse de casa. E aí, pra começar, eu realmente saí da casa da minha tia, que eu fui criada por ela e tal. Mas desde o primeiro dia eu contei, eu nunca escondi nada. E a reação dela me impressionou bastante, porque ela olhou pra mim e disse assim: mulher, e como é que tu vai ganhar dinheiro com isso? Que eu vejo a gente famosa ganhando dinheiro. Você, como é que vai dar certo? Ela foi brincar. Aí eu, nossa, que alívio no coração, meu Deus.
E quanto às pessoas, né, de vizinhança, a galera da academia. No começo eu não coloquei isso muito na balança e eu só fui sentindo o peso quando começou a acontecer. Mas aí na minha cabeça já estava muito bem formado que eu trabalho com isso e que poderia sim acontecer. Então, aceitar, né? Mas nenhum foi muito Entendi. enxerido, não, até hoje. Eles ficam assim e tal, aí eu, ai meu Deus, acontece, né? É aquele olhar de eu te conheço de algum lugar, né? Acho que eu lhe conheço. Desse jeito. E aí, como é que foi a tua decisão de, não, vou pra plataforma X, vou pra plataforma Y? Tem algum tipo de mercado para quem tá começando e quer entrar, mas não tem muita noção? Tem algum tipo de agente, algum tipo de produtora? As plataformas mesmo, quando você entra em contato, elas te dão algum suporte? Eu queria entender como que essa entrada no mercado, né? Pronto. Quando eu entrei, eu não sabia muita coisa, na verdade. E eu fui aprendendo botando a cara a tapa mesmo. Eu entrei pros conteúdos, lancei, aí um belo dia, outras pessoas que criavam conteúdo aqui em Fortaleza acharam meu perfil, vieram falar comigo. Um deles era assessor, que é aquela pessoa que presta assistência ali pra criadora, organizando suas postagens, fazendo essas coisas assim, que o trabalho se divide em várias etapas, não é só fazer o negócio ali e postar, não. Tem várias pequenas rotinas dentro desse trabalho. E você fazer sozinha sobrecarrega. Aí as pessoas vão aparecendo. Aí apareceu uma pessoa que me ajudou bastante no início, que foi meu assessor, mas depois de um tempo passou a não dar mais muito certo e eu fiquei fazendo minhas coisas por conta própria mesmo. Mas, na verdade, o início de tudo, eu comecei com live na gringa, live em site gringo. Aí lá Certo. dentro é uma infinidade, você que escolhe o nicho que você vai fazer sua live. E por que eu comecei nisso? Porque eu seguia uma moça, eu não achei o nome da menina. Eu pesquisei, que essa é a segunda vez que nós estamos gravando aqui, mas eu não me lembro direito. Aí ela dava curso de como você fazer live na gringa sem ser descoberta aqui no Brasil, né? Aí eu, rapaz, fiquei interessada por isso. Mas ela mesma, no curso dela, diz assim, olha, pode vazar seu conteúdo, só que se vazar, vai vazar lá no Afeganistão, nos cantos assim, nada a ver, e você pode nunca nem descobrir. Mas que vaza, sempre vaza. Então é uma coisa que a gente tem que entrar já sabendo que vaza. É sempre assim. E basicamente o meu início foi por causa desse curso, comecei fazendo minhas livezinhas lá, mas depois eu decidi abrir aqui pro Brasil porque era melhor pra mim por causa da questão do inglês. Agora que Entendi. eu tô fazendo aula de inglês, aí eu, não, brasileiro mesmo, não dá certo esses gringos aqui, não, que eu vou endoidar. Google Tradutor Live. E foi assim. Hoje, tu trabalha com uma plataforma que tem sede aqui no Brasil, né? Que, enfim, tem uma gama de produtoras associadas a ela. Eu queria saber de ti, qual que é o principal desafio de depender dessa plataforma, né? Como que as regras, elas influenciam na hora de tu criar o teu conteúdo? Pronto, eu vejo muita reclamação dentro do meio dos conteúdos de diversas criadoras a respeito das plataformas. Mas a minha sincera opinião é que se eu não tenho a capacidade para fazer uma plataforma melhor do jeito que eu quero, eu vou tentar me adaptar ao que me é oferecido. Então, para mim, o que está sendo oferecido é ótimo. Tem diversas plataformas aqui no Brasil e fora, cada uma tem ali uma margenzinha de lucro que vai ficar para elas, do que você vai estar oferecendo ali, e eu acho que é justo. Você assina um acordo concedendo o direito da sua imagem, essas coisas, colocando que você sabe quanto vai receber de porcentagem. Então, para mim, é super justo. Eu acho que elas ajudam, sim. Que é a plataforma que eu estou mais trabalhando hoje em dia,
Inclusive, eu fui lá, conheci a sede, fiz uma visita, foi tudo de bom. Eu vejo que ano passado ela começou a colocar muitas mudanças que foram importantes para pequenos criadores, porque eu sou uma pequena criadora. Eu não sou uma Martina da vida, ainda sou uma pequena, ainda, né? Vamos ver que ciganinha bombando aí. Mas eles colocaram o mural, que é uma ferramenta dentro da que qualquer pessoa que tenha acesso a pode ver o seu perfil. É só você mandar uma foto, são direito até 3 fotos por dia. E isso dá uma visibilidade bem maior, até para quem é pequeno, não só para quem é grande. Eu acho que reclamar dessas coisas assim não vai resolver muita coisa. Então a gente tem que trabalhar com o que está sendo oferecido. E para mim está sendo excelente. Eu queria saber como é que é para ti, mercadologicamente, né? Ver que hoje essa concorrência ela tá cada vez maior, né? Cada dia mais a gente tem criadores de conteúdo entrando no mercado. Como que tu vê essa concorrência? Como que tu vê o mercado? É um mercado unido? As pessoas se ajudam? Você falou que recebeu a ajuda de criadores locais, né? Me explica um pouco como que funciona isso? Como que são as relações dentro do mercado de criação de conteúdo? As relações dentro do mercado de conteúdo são conflituosas, como em qualquer outro emprego. Acontece barraco de todo jeito. Mas o que é que eu vejo? Eu recebi ajuda, sim, de alguns criadores e ainda bem, né? Sou grata a eles. Mas, no geral, eu não acho que é uma galera muito unida, pra falar a verdade, não. Tem muita picuinha, muita gente inventando fofoquinha. Mas isso daí não é do conteúdo, isso daí é do ser humano, é da raça, que em qualquer lugar que a gente for, vai ter picuinha, vão ter essas coisas. Então, é normal. Coisas boas e coisas ruins. Existem várias panelinhas, bem dizer, dentro do meio dos conteúdos. E aí sempre vai ter aquela panelinha das meninas malvadas, algo assim, que não necessariamente vão ser meninas, vão ser malvadas e tal, mas as famosinhas, né? Sim. E eu conheço uma galera bem grande de conteúdo, mas eu gosto de fazer o meu, basicamente, sozinha e criando minhas conexões e conhecendo o lado A, lado B, lado C, todos os lados que existem. E basicamente é isso, tentar se infiltrar nas panelinhas, mas não para conviver ali numa panelinha e tal, não, para fazer o meu trabalho, ganhar visibilidade dentro dos clientes daquela panelinha também, e não necessariamente para fazer amizade, essas coisas assim, é só trabalho, entender que trabalho é trabalho e vida pessoal é vida pessoal. E a respeito dos corpos, sim, muda bastante, né? E isso fala muito também de moda. Inclusive, eu estou cursando moda, mas a moda é cíclica, né? Existem vários tipos de corpos e sempre vai estar mudando o que vai estar ali em foco. Eu concordo plenamente com isso que você falou. E a respeito também de corpos, não se preocupe com o seu tipo de corpo, porque existe gosto para tudo. Sério, então, se você é gordinha, se você é magrinha, se você é pretinha, branquinha, qualquer coisa assim, existe cliente pro que você é. Só é isso que importa, meu povo. Existe. Sempre vai ter alguém ali. E a concorrência. A gente tem que ficar olhando ali o que é que os grandes estão fazendo, pra ver o que é que tá dando certo e não copiar, mas ter ideias suas que pareçam com aquilo ali. Você vai ter que olhar assim um pouquinho ali do que a outra pessoa faz e com base naquilo você criar uma alternativa sua, né? Tem um livro que eu li que se chama Roube como um Artista. E ele basicamente fala isso, você pegar pequenas ideias ali, porque todo artista, bem dizer, faz isso, e nos conteúdos é a mesma coisa. Mas uma coisa é fato, ninguém vive melhor a sua vida do que você mesmo. E eu posto nos meus conteúdos a minha vida. Então quem é que vai fazer isso muito bem? Eu. Então não vou depender do que fulano tá fazendo ou ciclano tá fazendo. Vou fazer o meu, do meu jeitinho, vivendo minha vida, vendo uma ideia aqui e acolá, e assim segue o fluxo.
e tem dado muito certo. Massa demais. Falando um pouco sobre sociedade em si, né? Já que a gente tá falando sobre consumo, sobre ciclos de consumo, né? Na verdade, eu queria que tu me dissesse a tua opinião. Por que a sociedade, que assim, se a gente for pegar os dados, cada vez mais o consumo de conteúdo adulto ele tá crescendo, né? As pessoas elas vêm consumindo mais e mais e mais e mais, e a gente vive uma falsa moralidade, né? A gente vê um aumento do conservadorismo, um aumento do hipermoralismo, que quando a gente para colocar numa balança, quando a gente para colocar frente a frente, são caminhos bifurcados, né? Porque em teoria, se a gente tem um aumento do moralismo, em teoria era para o consumo estar em declínio, né? E não, e a gente tem essas duas coisas subindo paralelamente. Por que tu acha que a sociedade ela consome tanto conteúdo adulto e ao mesmo tempo julga tão pesado as pessoas que estão ali produzindo? Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm coragem de fazer o que nós criadores vamos lá e fazemos. Eu acho que as pessoas olham demais e imaginam coisa demais antes de saber o que realmente acontece e saem falando qualquer coisa, sem nem mesmo saber se realmente é daquele jeito que elas pensam. Porque cada criadora vai ter seu jeitinho de criar ali. Tem umas que nem se expõem tanto, tem outras que já fazem coisas bem avançadas. Mas eu tenho que pensar assim, né? Quem sou eu pra criticar? Eu não sei o que é que essa pessoa passou, o que é que levou ela a começar a trabalhar com isso. Eu não sei se ela é feliz com isso, tem que se questionar se a gente é feliz. Porque uma pergunta que ninguém nunca faz pra mim é: ai, você gosta, você é feliz com o que faz? O pessoal já vem falando de dinheiro, de se os relacionamentos pioram, só essas coisas assim, só visões ruins do negócio. Sim. Ninguém chega perguntando se a pessoa é feliz ali. E eu sou plenamente feliz com o que eu faço, eu adoro. Eu acho que as pessoas, elas pensam que acontece muito mais coisa ali do que o que realmente acontece. Elas aumentam muito mais as circunstâncias. Isso aí é muito, muito ligado a um preconceito, né? As pessoas elas ainda têm o preconceito firmado pelo que se ouviu, pelo que se viu sendo feito na indústria pornográfica, né? A ligação da pornografia com a criação de conteúdo adulto, de uma maneira geral, ela ainda é intrínseca na mente do consumidor médio, né? Do usuário médio da internet. Então, muitas vezes, quando você fala em criação de conteúdo, a pessoa ela pensa imediatamente no Brasileirinhas, no Emanuele da Band, pensa em outra forma de produção, né? Geralmente, se você tem preconceitos, eu sugiro que você vá lá e veja com seus próprios olhos, porque eu mesma fui uma pessoa que, basicamente, eu tinha um preconceito com rave. Eu não sabia o que era, então eu tinha um preconceito formado ali. Quando eu fui, eu me maravilhei. Meu Deus, que é isso aqui que eu gosto. Que maravilha. Geralmente essas pessoas que têm as ideias erradas dos conteúdos, elas são religiosos, essas pessoas assim muito ligadas à igreja, né? E querendo ou não, a igreja condena essas coisas, né? De exposição, mas por que que eu me expor na internet vai me tornar menos digna do que uma pessoa que vai todo domingo ali pra igreja ou pro seu culto? E no off ela tá tacando pau no povo, tá condenando essas criadoras como eu, falando mal, sendo que eu só faço meu conteúdozinho, consumindo, sendo que eu só faço meu conteúdo em paz, sou feliz, não mexo com ninguém. Por que eu sou menos digna? Se eu não mexo com ninguém, se eu faço minhas coisas tudo certinha. Também tenho meu momento de oração, porque aqui nós somos criadoras, mas somos espiritualistas, tá? Tem todas essas questões envolvidas. Eu acho que as pessoas, elas estão muito perdidas. Se a pessoa é feliz, ela não tem por que sair falando do outro. Então as pessoas, elas estão perdidas, estão tristes e estão carentes. Por isso que vem procurar também os conteúdos. Porque nem sempre eles vêm procurar pra questão de baixaria mesmo, não. Tem muita gente que assina e fica lá conversando comigo, só de boinha e tal.
existe um mundo dentro dali que as pessoas não conhecem. Eu tenho uma pré-concepção sobre essa forma de consumo, né? Sobre esse consumo no off, como a gente estava falando, né? Eu não faço parte do mercado, então, por favor, se eu estiver falando besteira, tu me corrige. Mas a ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho ao ver essas pessoas com uma régua moral alta demais, que não aceitam, que criticam, que xingam, que vão na internet falar bobagem e paralelamente consomem, né, esse conteúdo. Isso me faz refletir sobre o que é, na verdade, vendido, o que é, na realidade, que está sendo ali trabalhado para essa pessoa, né? O que eu vejo na criação de conteúdo é que se trabalha com a possibilidade de realização de desejos sem necessariamente você precisar se expor. Como assim? Vamos supor, o cara gosta muito de pé. Aí o cara vai lá na criadora, no off, com um e-mail falso, com um nome falso, paga ali, sei lá, 300, 400 reais numa foto, num pacote de fotos, tipo, ó, queria foto do seu pé, sei lá, pisando num saco de lixo. E aí, o cara vai ali consumir aquela parada, ele não consegue aceitar isso no on, que ele tem esse desejo, que ele tem essa vontade, e aí ele vai pra internet falar mal ou reforçar uma ojeriza que talvez ele sinta dele, por ele não entender os próprios desejos, né? Por ele não sacar muito bem qual é a dele. Não à toa, a gente fazendo um paralelo com dados também, o Brasil é o país que mais se mata transexuais e travestis, e é também o país que mais se consome pornografia de transexuais e travestis. Então, algo aí não se equilibra, né? Eu tô errado? A visão é mais ou menos essa que tu tem também? Como que tu enxerga isso? Bom, a visão que eu tenho é como se fosse essa, sim, porque geralmente quando eles vêm falar comigo e que eles são fetichistas e pedem fetiche, né, algo assim mais diferente, eu sempre costumo perguntar: você faz essas coisas no seu dia a dia? Você costuma praticar isso? E quase 100% diz: não, eu só venho pra cá porque eu não tenho coragem de fazer isso pessoalmente, né? Ao vivo, na minha vida mesmo, presencial. Aí, essas pessoas, né, que vão procurar são as que têm vergonha de fazer isso na vida própria delas. E também, se a gente não faz alguma coisinha do jeitinho que eles querem, aí começa a esculhambar a gente também. Então, é desse jeito mesmo. Entendi. Não, beleza, perfeito. Tu tinha falado que um tempinho atrás, na nossa conversa, tu falou que as pessoas, elas não chegam pra ti pra perguntar se tu tá feliz, e tu reforçou que tu é uma pessoa feliz fazendo isso, né? E aí eu queria entrar justamente nessa seara, né? Queria entrar aí nessa parte pessoal mesmo da história. Quando a gente tá na internet, seja fazendo o que for, seja no meu trabalho de narrador ou no teu trabalho de criador de conteúdo, a gente cria ali personas, né? A gente não é na internet como a gente é com os nossos amigos, e a gente não é com os nossos amigos como a gente é com os nossos chefes, ou enfim. A gente cria ali personas para interagir socialmente. E aí eu queria que tu me explicasse um pouco como que tu diferencia a ciganinha, imagem pública, imagem que tá ali na venda de conteúdos, e a intimidade da Ana, né? Onde que esses dois mundos se encontram e onde que esses dois mundos se separam? Pronto, vamos lá. No meu mundo de ciganinha e Ana, né? Eu mesma, eu acho que as coisas se unem bastante, pra falar a verdade, porque eu não gosto muito de fingir e, de certo modo, de atuar. Não é comigo. Então, o que vão encontrar dentro da minha plataforma, das minhas redes sociais, é tudo coisa que eu gosto mesmo e que, enfim, se tem lá algo assim muito diferente, eu fiz, mas eu não gosto de postar as coisas quando eu vejo que eu tô muito atuando, uma coisa assim. Não é do meu feitio fazer isso. Mas em diferentes tipos de conteúdo, porque eu presencio, porque eu frequento as mansões que vão criadores de conteúdo e tal. Eu sei que uma coisa é completamente diferente da outra, porque é diferente quando você
tá tendo uma relação com a pessoa que você tem afeto, uma coisa ali, e quando você vai fazer uma gravação de um ato sexual, de uma coisa assim, com um criador. É completamente diferente, tem pausa pra ver como é que tá melhor, como é que tá pior, essas coisas assim. Enfim, é completamente diferente. E saber também, né, quanto do seu tempo você vai dedicar ali pra fazer as suas questões do trabalho e quanto do seu tempo você vai dedicar pra fazer as suas coisas pessoais, né? Não deixar um ficar muito maior que o outro, porque senão não vai dar certo. Mas pra separar é simples. Separe, coloque o que você vai fazer dos seus conteúdos, defina o seu nicho, o jeito que você quer trabalhar, o jeito que fica confortável para você, que não ultrapasse os seus limites, né? Porque isso é essencial, você saber o seu limite. E veja o que você não quer fazer ali, que não condiz com a sua pessoa. Separe muito bem o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. E a vida pessoal, o que eu tenho a dizer sobre relacionamentos? Fica difícil, fica complicado, porque você começa a ser diminuída apenas ali a criação de conteúdo. Parece que você só é ali a criadora, a ciganinha, e a Aninha some, né? Uhum. Isso para algumas pessoas, mas esse tipo de pessoa que me diminui apenas a uma criadora não é o tipo de pessoa que me apetece. Então, não me afeta muito, porque eu quero do meu lado quem me quer bem, quem me respeita, né? Quem entende o que eu faço. Então, essas pessoas que vão criticar, julgar e me diminuir, pra mim não faz muita diferença. Basicamente isso. A gente tem aqui alguns exemplos, não necessariamente na criação de conteúdo adulto, né? Mas na criação de conteúdo de uma maneira geral. A gente tem vários exemplos de pessoas que criaram ali um personagem, né, pra atuar na frente das câmeras e, com o passar do tempo, não conseguiram mais sair desse personagem, né? Viraram realmente aquela persona criada virou a persona principal da pessoa, assim. E é interessante a gente ver essa transformação. Tu tem algum tipo de, não sei, acompanhamento psicológico? Tu faz algum tipo de, mesmo que não seja terapia, algo terapêutico que te faça desconectar um pouco, assim, do trabalho? Porque trabalhar com a própria imagem, você, de certa forma, você tá trabalhando o tempo todo, né? Quando você tá na academia, você tá trabalhando. Quando você tá praticando um esporte, você tá trabalhando. Porque acaba que você tá cuidando ali do seu corpo, você tá pensando em alguma coisa, não posso me machucar aqui, porque isso aqui pode me trazer algum tipo de malefício no trabalho. Tu tem algum tipo de terapia, mesmo que não seja terapia em si, algo terapêutico que te ajude nesse processo? Eu tenho minhas várias terapias. Eu faço terapia sim, inclusive façam, tá, gente? É importante, salva. E eu gosto de meditar, de ler, adoro ler. Gosto de... A minha maior terapia, na verdade, é eu ir pra praia, pegar um bronze e tomar minha caipirinha e não fazer mais nada. Passar o dia fazendo isso e sempre que eu posso eu tô fazendo isso, porque é o que me faz feliz, então é o que eu vou fazer. Mas é importante, sim, cuidar do mental e fazer coisas que a gente gosta, né? Acrescentar coisas que a gente gosta na nossa rotina pra viver mais da nossa própria vida e não viver atrás do dinheiro, atrás das coisas, sempre na correria. Não, eu gosto de fazer minhas coisas com calma e tá na paz. Se eu tô na paz, a minha vida tá bem. Pronto, basicamente isso. Aí minhas terapias são ler, ir à praia, viajar, ir na cafeteria, ficar off. Adoro fazer coisas sozinho. Eu gosto. Curtir a própria companhia, né? Eu acho massa Curtir a também. própria companhia. Eu ia falar que esse negócio de trabalhar consigo mesmo, você pode acabar enjoando ali e tal. Mas eu gosto tanto de mim que eu não sei se eu vou enjoar ali. Às vezes a gente tá enjoada da nossa cara, enfim. Mas eu gosto de mim. Eu trabalhei muito isso nos últimos 2 anos. Foi gostar de mim mesma, né? Porque se a gente gosta de si, aí não tem seu ninguém pra dizer qualquer coisa que vai deixar a gente triste. E se a gente gosta de si, a vida flui com muito mais
leveza, né? Com certeza. E isso que você falou de essa questão do autoconhecimento mesmo, né? De trabalhar essa própria companhia, aprender realmente a se gostar, a se bastar, ela junta muito com uma coisa que tu falou um pouco antes, falando sobre limite, né? Impor os próprios limites, assim. Eu queria entender de ti como é que foi esse trabalho que tu fez, como que foi a tua mudança de percepção em relação ao teu autoconhecimento e como que tu impôs esses limites pessoais, né? Muitas pessoas acham que o fato de tu criar conteúdo dá liberdade, dá algum tipo de liberdade a mais pra pessoa mandar uma mensagem fora de tom ou fora de hora, ou encontrar na rua e soltar um comentário e falar alguma coisa. Tu já passou por alguma situação assim? E isso aí pode ser a segunda resposta, tá? Eu queria mais entender mesmo como que foi esse teu processo de autoconhecimento e como que tu impôs esses limites dentro tanto da tua vida pessoal como do teu trabalho. O processo de entrar nos conteúdos mudou eu da água pro vinho. Porque antes a Aninha, que começou a ler os conteúdos e tal, eu fazia um monte de coisa que eu ultrapassava realmente os meus limites. Eu não sabia o que era a palavra limite quando eu entrei nesse meio. Mas aí eu fui vendo que alguma coisinha tava quebrando ali dentro de mim, né? Eu, não tá certo isso. Se eu continuar assim, não vou aguentar. E aí, viver, né? Eu acho que viver o processo e passando por dores ali me fez aprender, me fez mudar e me conhecer muito mais. Porque eu descobri muita coisa, né? Depois que eu entrei dentro dos conteúdos que eu nem sabia. Então, eu fui testando os meus limites, né? Eu acho que é importante também você se testar, ver ali, né, o que você gosta, o que não gosta. Você está aberta a novidade, né? Aberta a novas experiências. E quando eu vi que as coisas estavam ficando assim um pouco fora do meu controle, que era me pedido muita coisa que eu não queria fazer, eu comecei a analisar. Se eu fizer outras coisas, né, que não é o que esse pessoal está me pedindo, vai ter público para isso. Então, o meu público que se adapte ao meu jeito. Quando eu entrei, era eu que estava me adaptando ao meu público. Mas hoje em dia, não. O meu público que se adapte ao meu jeito. Porque a minha prioridade, né, número 1 sou eu. Então, as pessoas que venham pra mim pelo que eu sou, pelo que eu posto, se elas gostam, elas ficam. Se não, vai vir outro. Basicamente é isso. Quando você vai viver, né, são 2 anos de conteúdos. No começo você fica preocupada. Ai, fulaninho não vai gostar. E agora, meu Deus? Mas depois, quando você vê que fulaninho não vai gostar, mas outro vai vir, vai gostar, vários outros vão gostar, passa essa preocupação. E é isso. Inclusive, isso aí que você falou encaixa com a pergunta do público, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma galera mandou umas perguntas bem legais, assim. Você falou sobre criar o seu conteúdo da sua forma, né? O que você gosta de fazer, o que você gosta de oferecer. E uma das perguntas fala sobre o termo criação de conteúdo, né? Hoje é um termo mais difundido, né? As pessoas, elas usam o termo criação de conteúdo e esse termo, etimologicamente, ele traz consigo o significado ali de roteirização, de arte, de algum tipo de planejamento prévio, né? Eu queria saber de ti se existe realmente um processo criativo por trás disso, se tu consegue colocar algum tipo de arte nisso, como que é a tua visão artística do negócio? Tu acha que existe arte ou a gente tá falando aqui de puro e simples business mesmo? Eu gosto porque tem arte. Basicamente é isso. Porque foi uma profissão ali que eu encontrei para eu colocar para fora fantasias, desejos, coisas que eu gosto de ver, coisas que eu gostaria de viver também. Do mesmo jeito que os assinantes vão lá por desejos, por coisas que eles querem. Eu coloquei isso de uma forma muito artística nos meus conteúdos. Eu sempre gosto de estar fazendo ensaios diferentes, com diferentes personagens e tal. Eu fiquei apaixonada pelo ensaio que eu fiz do Natal, que eu fiz de rena, e foi uma pintura corporal. Nossa senhora, olha aí, é pura arte, é lindo. Eu sempre
gostei de tirar foto, de me exibir. Eu sou um pouco exibidinha mesmo, essa é a verdade. Então, pra mim é o trabalho perfeito. Claro que é melhor. E é pura arte, porque você pode colocar ali sua visão, um tipo de foto que você gosta mais de tirar, um tipo de vídeo. Se você gosta de dançar, você dança. Se você gosta de praticar exercício, você vai e pratica exercício, mas você vai começar a perceber um jeito ali que você fica melhor, quando você começa a se observar e tal. É pura arte. Conteúdo é pura arte. Massa. Se a gente for seguir aqui nesse caminho das perguntas do público, né? Eu queria até... Eu já tinha separado algumas, mas eu queria ver contigo. Eu recebi uma muito legal, que a pessoa pediu para não se identificar, mas ela diz o seguinte: tenho interesse em começar no ramo, mas não sei muito bem por onde começar. Existe algum nicho que tem muito potencial para crescer, mas que tem poucos criadores na área? Então, não sei, porque meu nicho sou eu. Basicamente isso. Bom, quando eu comecei, eu pesquisei muitas coisas e eu vi que tem um nicho de menina mais bonequinha, meiguinha, que tem um nicho mais dominadora, que tem o nicho das pessoas que são do meio liberal, enfim, são vários nichos, eu pesquisei. Mas hoje em dia, realmente, na minha cabeça, não é ali um nicho, o que vai fazer o seu conteúdo bombar, uma coisa assim. É a sua originalidade, a sua ideia, a sua essência. A dica que eu te dou não começa por nicho não, cara. Começa por você. Cara ou menina, né? Não sei quem mandou aí. Começa por você, colocar a tua originalidade, colocar a tua essência ali no negócio. Isso, pra mim, né? Porque pra mim funciona desse jeito. Pra mim, criar uma persona e viver ali algo completamente diferente do que eu mesma sou, não funciona. Mas se pra você funcionar, espera pra ver os próximos episódios e as próximas criadoras do que vão falar, porque eu não vou ser a melhor pra te dar conselho pra isso, não. Boa. Uma outra pergunta interessante que eu achei, muitas das perguntas que eu tinha separado, tu foi respondendo mesmo durante o nosso papo, então não faz sentido a gente repetir. Mas tem uma aqui que eu achei muito legal, que comecei a criar conteúdo, mas estou tendo muito problema para crescer nas redes sociais. Fotos excluídas e coisa e tal. Qual a melhor estratégia para crescer nas redes sociais e chamar público? Hoje, no dia que estamos fazendo este podcast aqui, o Instagram faltou derrubar minha conta. A estratégia, oração. Não, peraí. Pronto, eu estou começando a trabalhar eu mesma com minhas redes do ano passado pra cá. Bem no comecinho, era outra pessoa que me ajudava com isso, mas a gente acabou não dando mais certo e aí eu cuido das minhas coisas sozinha agora. E basicamente o que eu digo é: poste todo dia, tenha frequência, mantenha frequência. O segredo é você ter constância ali. Porque às vezes a gente tá empolgada, produz um monte de coisa legal e vai postando, mas tem uma hora ali que a nossa empolgação para, né? E se você for mulher, isso vai ser mais forte ainda, porque somos cíclicas, como a lua. Então a gente tem ciclos ali que a gente tá super criativa e de outra hora é zero criatividade. Você sabe o que eu tô falando. Então o importante é você ter uma rotina organizada, querendo ou não. O conteúdo, né? Trabalhar conteúdo nos dá muita liberdade de rotina, liberdade geográfica, porque a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Mas tenha um mínimo de organização. Saiba que você tem que postar, saiba que você tem que interagir, saiba que você tem que ter ideias, né? Ser criativa. E é isso. E se inovando e postando. E sempre tenha conteúdo guardado para os dias que você não tá criativa. Que aí você vai ter uma coisinha ali para você postar. A regra é constância. Acho que é isso, basicamente. Perfeito, perfeito. E aqui a última pergunta que eu separei do público era uma pergunta que eu tinha aqui no meu roteirinho separada e que eu acabei não fazendo, mas que eu acho essa pergunta interessante. Tu acredita que o consumo do conteúdo mais 18 tá mudando com o tempo? O que tu acha que avançou e o que ainda falta se transformar? Muda a forma de produzir, de consumir, na verdade, conteúdo muda sim.
Porque todo dia o ser humano ele tem uma ideiazinha nova na cabeça e é cada ideia, viu, que eu vou te dizer. E a questão que, como se adaptar a essas mudanças. Viva! Vá vivendo que você vai se adaptar bem direitinho a essas mudanças. O ser humano é muito adaptável, né? O público vai lhe pedir ali as coisas. E faça só o que tá dentro do que você gosta, do seu limite. Porque pra mim só funciona assim. Vai ter mudança? Vai. Mas se eu não quiser mudar, se eu quiser continuar do jeitinho que eu tô fazendo, vai ter quem fique também e os novos vão chegar. É basicamente isso. Mas o que é que eu tenho pra dizer? Se você tá pensando em entrar em conteúdos, no começo você vai ficar super nervoso com essas coisas de querer agradar todo mundo e tal. Só que, como eu já frisei antes, não agrade todo mundo, agrade você. Porque se você tá feliz, se você tá realizada com o que você faz, consequentemente você vai fazer bem feito e com gosto. Então, vai dar certo. É isso. Aí, baita dica, baita dica. Pra gente ir encaminhando pro nosso bloco final, são duas perguntinhas mais geraizonas, assim. Eu queria que tu me dissesse o seguinte. Aqui a gente vai entrar agora num processo de imaginação, tá? No processo do abstrato. Se tu pudesse propor uma mudança estrutural para a indústria do conteúdo adulto, que mudança seria essa? Como que tu acha que tu conseguiria alcançar essa mudança? O que tu vê de maior problema que pode ser mudado aí? Instagram, né? Pô, Instagram lasca com a gente. A mudança que eu queria fazer era no Instagram, pronto, só isso. Mas mudança estrutural, bom, eu só trabalho com a e eles sempre estão fazendo fóruns, pesquisas, perguntando pra gente mesmo o que é que a gente prefere, que tipo de ferramentas que eles estão colocando ali, que dá certo. Eu acho que você tem que buscar uma empresa que escute, né, os colaboradores, né, no caso ali, os criadores de conteúdo, e procure bem essa empresa, porque tem a empresa laranjinha, tem a empresa rosinha, tem a empresa azulzinha, todas essas cores tem as empresas. Veja ali o que é que vai funcionar para você. Eu acho que tem gente que é revolucionária demais, quer mudança demais, quer essas coisas assim ao todo tempo. E eu não funciono assim, eu funciono na plenitude, eu funciono na suavidade. Então, como eu disse, eu tento me adaptar ali da minha maneira. Então, pra mim tá bom agora. Recentemente teve um evento de criadores de conteúdo. Eu não me lembro o nome agora, peço até desculpa que se eu vou falar é pra ter um nome, né? Mas ele aconteceu num prédio super chique, ou foi de São Paulo, ou foi do Rio. E aí teve uma série de criadores que começaram a reclamar desse evento e tal, porque foi muito em cima da hora, foi perto do final do ano, tá todo mundo correndo pra questão de organização, né, das festas, Natal, Ano Novo, família, essas coisas assim. E a base desse evento era para incluir os criadores e trazer mais visibilidade, que eles são pró de todos os criadores, dos grandes, dos pequenos. E muita gente reclamou disso. Só que, bom, eu não fui, eu só fiquei sabendo através das reclamações. Mas reclamar não resolve. Eu acho que se a gente trabalhar e fizer por onde crescer, e tá onde a galerinha que tava lá dentro tava, né? Criar conexões, fazer network, essa coisa assim, vale muito mais a pena do que reclamar. Então, ótimo que eles fizeram um evento para unir um monte de criador. Tá, e daí que só foram os grandes, essas criadoras mais topzera que foram. A gente faz amizade com esse povo, então uma hora é a gente que tá lá e vai trazer os pequenos também.
Eu acho que tem que gostar das coisas que estão sendo feitas e não sair reclamando. O povo reclama demais. Bom demais. E, inclusive, você tocou no assunto que a gente não falou aqui, né? A gente falou no comecinho do programa, mas fala um pouquinho como foi essa visita aí no escritório. Tu foi lá conhecer a sede e tal. O que você foi fazer lá? O que você conheceu? Como que foi? Claro, o que você puder falar, né? Eu fui convidada porque eles falaram que analisam os gráficos, né, de como é que tá a expansão ali, aí eles entram e conferem como é o tipo de conteúdo ali da criadora e tal. Então, eu fui convidada para fazer um ensaio, principalmente, porque eles fazem isso e estavam fazendo isso com várias criadoras, chamando criadoras grandes, criadoras pequenas, justamente para poder ter esse ensaio e profissionalizar mais, né? E lá eu recebi muitas dicas, recebi o kit que eles dão com as coisinhas da firma. E aproveitando que eu já estava lá e estava recebendo dicas, e porque eu fui para São Paulo, né? Porque a sede é só lá. Eles me convidaram para fazer parte também de um workshop que ia ter naquela mesma semana. E aí eu, vou com certeza. E o workshop é bom por quê? Porque eu fiz muito network, eu conheci várias outras criadoras de conteúdo. E aí, se a gente vai com aquela visão, né, de ficar reclamando e tal, não sei o quê, aí chega lá, aí tem uma criadora que é mais quietinha no canto dela, porque tinha uma que era bem quietinha no canto dela e ela é bem famosona, sabe? Aí eu fiquei assim, essa menina é bem famosona e não sei o quê. Aí eu já fiquei um pouco nervosinha, né? Mas ela toda quietinha. Aí se eu fosse falar mal da menina, porque ela era quietinha e tal, hoje em dia eu não estaria falando com a assessora dela e planejando coisinhas com ela. Então tem que ver o lado bom das coisas. E é isso. Muito Foi massa. tudo. Foi massa a visita, foi massa. Lá é tão chique. Eu amei. Quero voltar. Então tá aí, ó. Fica aí, tem que fazer esse cortezinho e mandar pra eles lá. Você quer voltar, que você gostou. Olha aqui, ó. Olha eu aqui. Muito massa. E pra gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é o que tu queria que o público levasse desse episódio, né? Sobre quem é a Ciganinha, além ali da profissional, né? O que as pessoas podem levar de ti, e não só de ti pessoalmente, mas de todas as criadoras, né? Que vão passar por aqui, ou que não vão passar por aqui, mas que estão aí no mercado. O que tu gostaria que todo mundo soubesse um pouco sobre você? Procure me conhecer, né? Me siga no Instagram, que é @ciganear, e lá eu posto basicamente a minha rotina, as minhas paixões, as minhas dores, porque assim como você que tá vendo esse episódio, ou você que critica ou que não critica, eu sou uma pessoa, né? Eu vivo a minha vida, eu tenho minhas felicidades, eu gosto de ler, gosto de ir à praia, gosto de estudar, eu sou apaixonada por estudar, sério, eu sempre tô estudando alguma coisa. Conheço a pessoa, vejo o jeitinho dela. A gente é muito mais do que esses conteúdos, meu povo. O conteúdo é só uma partezinha ali da minha vida, uma parte ali sensual da minha vida, né? Existe todas as outras coisas por trás disso. Por trás não, na frente disso, porque a Aninha vem antes da Ciganinha, né? Então, se a Ciganinha existe, é porque a Aninha deu vida a ela. E eu sou feliz, povo, fazendo meus conteúdos. Venha ver meus conteúdos. Se você quer abrir seus conteúdos, venha ver meus conteúdos e pegar ideias legais e ver que não é um bicho de 7 cabeças. E é isso. Conheça as pessoas para você depois tirar suas concepções daquilo ali. Conheça as pessoas. É bom demais conhecer gente. É isso, tá aí a dica. Ciganinha, muito obrigado pela participação, foi muito massa trocar essa ideia contigo, espero que você tenha gostado. Ficou alguma coisa que você queria falar ainda? A gente tá aqui nas considerações finais, esse momento é teu, pode fazer o seu jabá, pode fazer suas divulgações, aproveita esse momento aí. Eu acho que eu tô nervosa, meu povo, eu não sei nem se eu falei coisa com coisa aqui, eu espero que tenha agregado bastante aí, mas é isso. Se você gostou do meu jeitinho, venha me seguir no Instagram. Lá não tem só baixaria não, meu povo, é minha vida, é isso aqui. Vocês viram o que eu falei aqui? Então, é desse jeito aqui que vocês vão ver minhas coisinhas.
E basicamente é isso. Um cheiro, espero que gostem. Vejam aí os outros episódios tudinho, que tá rocheira. É isso aí. Então, muito obrigado. As redes dela vão estar aqui na descrição do episódio, vão estar no post, nas redes sociais. Então, vão lá, sigam, deem a moral. O trabalho dela é bem massa e eu dou muita risada no Instagram dela, que ela falou que posta a vida, o cotidiano, é isso mesmo, assim, dá pra dar muita risada aí com ela. É isso, muito obrigado pela participação, muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui, siga aí, se você ainda não segue, @KoalaCaster, siga a gente também no YouTube, Devaneios Marsupiais, no Spotify, avalia com as 5 estrelas, deixa a curtida no vídeo, é muito importante, e se você só ouviu a gente por áudio, saiba que a gente tá em vídeo no Spotify e no YouTube, tá? Então vai lá, dá essa moralzinha, que é bom demais. Deixa o seu comentário, fala o que você achou. E o mais importante, tá? Se você estiver aí avaliando no Spotify e você não for dar as 5 estrelas, não achei que foi 5 estrelas, achei que foi 4. Não dá. Deixa as 4 estrelinhas no seu bolso, não precisa colocar lá, que você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, 5 estrelinhas pro teu pai aqui, bota 5 estrelinhas lá, custa nada, pra ti é money. Então é isso, muito obrigado a você, semana que vem tem mais, a gente vai seguir aqui nessa série, nessa produção sobre criadores de conteúdo, né, sobre o mercado de criação de conteúdo adulto, espero que vocês gostem, esse foi o primeiro episódio com a Ciganinha, muito obrigado, valeu e até semana que vem, um beijo. Um beijo, obrigada meu povo, obrigada Koala. Valeu.